mais um Axis às 10. Dentro desse tempo nosso de pandemia, né, a gente tem tido a oportunidade de, através dessa plataforma, conversarmos um pouco sobre diversos temas ligados aí aos trabalhos que o Axis desenvolve, a consultoria que o Axis atende, sejam nas dioceses, arquidioceses, nas congregações religiosas, de uma forma geral. Hoje a gente tem a oportunidade de ouvir, dialogar e fazer perguntas também para o padre Nivaldo Magela. O padre Nivaldo, ele já é um conhecido nosso de longa data, ele já nos assessora em diversas questões canônicas, nos trabalhos que o Axis procura desenvolver, sempre alinhado com as orientações da Igreja. Então, o padre Nivaldo, ele tem nos dado esse suporte, até pela própria experiência que ele tem, muito ligada também à gestão e à experiência dele, ligado ao cuidado com os bens da igreja. Ele foi pároco aqui na cidade de Sabará, em Minas Gerais, também assessorou a prefeitura de Sabará, né, que tem um vasto material histórico, né? E hoje o padre Nivaldo está em outra diocese, né? Ele está na diocese de Garanhuns, né, que é coordenada pelo Dom Paulo Jackson, e vem lá desenvolvendo o seu trabalho pastoral na diocese. O padre Nivaldo, além de colaborar com o Axis, ser um dos assessores do Axis na área de direito canônico, ele também é professor de graduação, professor da PUC Minas, professor do ISTA, professor de pós-graduação. Então, ele tem uma vasta experiência aí também no mundo acadêmico. E vai, então, falar para nós hoje a respeito desse tema de reabertura das igrejas, das novas perspectivas relacionais e ocupação desse espaço, do espaço eclesial. A gente sabe, né, que todo esse período aí tem sido um período atípico para todos nós, para aqueles que desejam receber a Eucaristia, que desejam receber os sacramentos, mas também o retorno não vai ser um retorno simples, né? Tanto o retorno das escolas, quanto o retorno das instituições de longa permanência de idosos, de todas essas atividades que as instituições desenvolvem, não vai ser um retorno simples. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco desse retorno nas igrejas, desse espaço eclesial nas igrejas. A gente teve uma orientação recente da CNBB, que foi inspirada na orientação do que seria a Conferência dos Bispos lá de Portugal, com 79 dicas, e o padre Nivaldo vai discorrer a respeito da percepção dele em relação a estas orientações. Então, padre Nivaldo, por favor, fique à vontade, seja muito bem-vindo, e a dinâmica nossa hoje é a mesma. A gente, durante os 40 minutos iniciais, a gente anota todas as perguntas, todas as questões, e nos 20 minutos finais, após a fala do senhor, a gente retoma com as perguntas, tá bom? Um bom trabalho e fique à vontade. Bom dia a todos. O Márcio já fez essa apresentação. Então, vamos dizer assim que a reabertura das igrejas, um documento que é esse da CNBB, que é importantíssimo, que dá umas orientações de forma pastoral, sacramental. Depois, devemos ter uma atenção às leis locais, para que elas estejam bem ali, né, equilibradas e entendidas. E depois tem um terceiro aspecto, vamos dizer, um terceiro documento, que é também uma indicação da Santa Sé sobre os cuidados com os bens patrimoniais, sobretudo aqueles que constituem de valor histórico, né? Aliás, esse conceito de historicidade, ele tem que ser aprofundado, que não é só as coisas antigas, mas também à medida que a gente vai caminhando, vai fazendo história. Então, também isso, né? O zelo mesmo pelas coisas recentemente adquiridas. E depois, assim, vamos dizer, uma pequena indicação pastoral, porque tudo isso está fazendo pensar em tudo, desde a nossa relação com a sociedade, a relação jurídica, legal,
e a relação também com os fiéis que frequentam as nossas igrejas. Por isso aí nós colocamos novas perspectivas relacionais e como fazer a reocupação do espaço eclesial, não só do edifício, mas também na sociedade junto aos fiéis. Uma introdução que talvez pudesse nos ajudar é o que nós ouvimos no último domingo dos Atos Apóstolos. Estando fechadas as portas por medo dos judeus. Isso é interessante porque havia um acuamento, vamos dizer assim, uma perseguição de cunho de fé e, ao mesmo tempo, político. E aquilo criava uma certa acanhamento da comunidade cristã. Então, é como se estivéssemos vivendo aquele momento também. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que o recolhimento de Pentecostes tornou-se também uma força criativa para se tornar presente no mundo. Por uma ação de Deus, vamos dizer assim, e também por uma disposição daqueles que lá estavam. Não desprezar a graça. Acho que isso é muito importante, que a gente pode entrar num esquema de enquadrar-se simplesmente de forma jurídica e política e esquecemos também do nosso compromisso de fé. O contrário do amor não é ódio, mas é o medo. Essa frase é capilar, né? Porque se pensarmos bem, o amor, o ódio, vamos dizer assim, é um amor desordenado. Ele destrói aquele que amava ou que pretendia amar. Então, vamos dizer assim, o ódio é um amor desordenado e destrutivo. E, por outro lado, o medo não. O medo ele vai impondo barreiras muito sutis, né? Por causa do medo, por exemplo, a gente ergue os muros de nossas casas, aumentamos as trancas, colocamos cercas elétricas. Por medo, a gente distancia o relacionamento com pessoas que não conhecemos, encontrando na rua, logo, logo a gente fica assustado, sem saber o que fazer, por medo também até nossas relações familiares. Quantas vezes, vamos dizer assim, um jovem, por medo dos excessos do pai ou da mãe, modo de lidar com eles, eles acabam se iniciando. E isso vai tornando uma espécie de autodestruição da relação de confiança entre pais, entre educadores e os seus educandos. Então, é muito importante a gente ter atenção a isso, porque, caso contrário, nós podemos nos orientar pelo medo e podemos, pouco a pouco, criando esses distanciamentos. E, enfim, né, nós estamos percebendo que isso também é uma dinâmica que nós vamos ter que lidar muitas vezes, ou seja, o medo presente nas relações que vão se restabelecer no momento da abertura de nossas comunidades. Há um ímpeto, muita gente querendo, mas ao mesmo tempo há muitas pessoas que estão com medo. E devemos considerar uma coisa: pelo menos 60, 70% das pessoas que frequentam as nossas igrejas, elas estão nesse grupo de idade que é constituído como grupo de risco. Então, também isso. Os que trabalham em escola também vão lidar com essa situação dos pais que querem zelar muito pelos seus filhos e que talvez impeçam até que eles voltem imediatamente para as relações dentro de um espaço de educação que é a escola. Então, o medo, é isso que a gente tem que estar muito atento, porque, de fato, vão se levantando barreiras e devemos compreender. A palavra de Jesus para isso aos apóstolos é: a paz esteja convosco. E que também a gente possa adentrar a vida e o coração das pessoas com essa determinação: a paz esteja convosco, para que assim nos ajude. Bom, a nossa grande preocupação é, sobretudo, a reabertura das igrejas. Vão se estabelecer novas perspectivas relacionais, e aí implica também numa mudança de caminhos pastorais. Algumas coisas que hoje estamos usando como instrumento se tornarão parte do nosso processo. Não será mais instrumento, vai ser também parte do nosso processo. Lá no final, falamos um pouco sobre isso, né? O fenômeno PASCOM, que se tornou crucial nesse momento. A ocupação do espaço eclesial
a retomada da vida comunitária e a relação com o mundo. Então, não se trata simplesmente de vamos voltar a celebrar, mas como é que vamos relacionar com o mundo? Como é que nós vamos ter uma relação com o mundo, tanto do ponto de vista do atendimento, da caridade, de como que nós vamos estabelecer essas relações com o mundo, com a sociedade que também está estremecida com todas essas situações. Aqui a gente tem que ter cuidado sobre isso, né? Uma clareza, vamos dizer assim, de objetividade, conhecer a lei e definir também claramente caminhos para que a gente possa entender de fato como que vamos proceder. Então, isso, né? E depois nós devemos fazer o que a gente chama de avaliação subjetiva. Nessa avaliação subjetiva, é, isso, né? Como lidar com o medo das pessoas? Como que está esse fenômeno, vamos dizer assim, da Covid e da sua, vamos dizer assim, também das suas consequências na vida das pessoas. Então, temos que ver de forma objetiva e também começar a observar subjetivamente como é que as coisas estão sendo entendidas e quais são as intensidades do fenômeno na comunidade onde nós estamos inserindo. O ponto de referência, o Márcio citou logo no início da apresentação, é esse documento da CNBB, Orientações da CNBB para celebrações comunitárias no contexto da pandemia da Covid, 21 de maio de 2020. Embaixo tem o link da CNBB, onde tem essas orientações, né? E depois lá também tem como descarregar. As orientações são específicas, né? Elas são muito boas porque elas indicam aonde pode ter problemas. Veremos à medida que a gente for conversando. Mas é interessante assim, quando a CNBB emite esse documento, dá segurança ao sacerdote, ou a quem está à frente da comunidade, à comunidade religiosa, de como proceder em alguns casos, porque pode surgir muitas questões. A gente pode fazer isso? Como proceder com aquilo? Será que isso vai dar certo? Então, ali, como é um documento da conferência, isso ajuda e dá segurança para a ação do sacerdote, da comunidade religiosa ou de quem estiver na frente de uma determinada comunidade. Então, é importante, são 8 páginas, né? Então, é importante que se leia, exatamente para ir percebendo cada um desses pontos que lá estão explicitados. A nossa apresentação vai ter esses 3 grandes pontos, né? As ações amplas, comitês, criação de protocolos, treinamentos e informação, ações específicas, aí a gente vê promoção humana e social, administrativo pastoral, patrimônio cultural. E a terceira coisa é a vida pastoral, que eu já adiantei um pouco, o chamado fenômeno PASCOM. Bom, as ações amplas, esses 3 pontos que aí estão. Comitês, criação de protocolos, treinamentos e informação. Então, em cima desses 3 pontos, nós vamos conversar sobre esse primeira chamada ação ampla. Comitê, é interessante isso. Não é que a gente vai inventar algo fora da realidade. Nós temos isso nas nossas comunidades, temos isso no ambiente eclesial, que no fundo é o nosso conselho pastoral, é o conselho da comunidade, é aquele grupo que está ali responsável de forma conjunta, colegiada, para perceber a realidade e depois também debater, pensar, enfim. Então, não pensemos assim, a gente vai criar um negócio chamado... Não, mas certamente estamos limitados a ter um grupo grande. Imagine, há conselhos comunitários que chegam a 20, 30, às vezes até 40 pessoas. E há muitos lugares que têm restrição para a presença de todos estes, de um número tão amplo. Então, montar-se um comitê. E mesmo nas comunidades onde esses grupos são menores, uma comunidade religiosa, por exemplo, é importante ter alguém que seja uma espécie de antena para ficar captando as mudanças que vão acontecendo, mudanças jurídicas, proposições que surgem dentro da igreja. Então,
tem que ser alguém que vai fazendo uma espécie de newsletter, quer dizer, pegando as novas notícias que vão chegando, trazendo-as para uma avaliação e, ao mesmo tempo, para uma discussão comum. Então, vamos dizer assim, que é importante que possa, a gente possa, de fato, ter um grupo de reflexão. E aí, então, a gente vai vendo. Primeira coisa, por que isso? Pensar para otimizar e garantir uma ação segura e consciente. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né? Então, deixa eu ver como que vai ser esse grupo, né? Esse grupo tem que pensar para que as nossas ações sejam seguras e a gente não sai depois cometendo erros de forma jurídica que depois pode virar uma responsabilidade legal grave, né? Responder processos, enfim. Adaptar a uma gestão de pessoas, a responsável, racionalizada e adquirir uma cultura organizacional ampla. Aliás, isso é próprio da Axis, né? A preocupação de uma cultura organizacional, que é o que falta. Muitos dos nossos problemas pastorais, muitas das nossas ações pastorais, elas criam desgastes humanos e, ao mesmo tempo, desgastes financeiros, porque falta uma cultura organizacional propositiva e, ao mesmo tempo, que seja preventiva e capaz de fazer gestão de pessoas. Então, mais do que nunca, para confrontarmos essa situação, nós vamos ter que racionalmente organizar melhor as nossas ações. Caso contrário, nós vamos em tentativas e erros, vamos tentar ser criativos, aonde não podemos improvisar, uma vez que estamos lidando com muitas vidas. Avaliar, acompanhar e ao mesmo tempo para assegurar uma boa gestão e a economia paroquial. Então vamos dizer, esse comitê tem tarefas, tem esses 3 pontos que nos ajudam a entender, mas a avaliar constantemente. Olha, isso está dando certo? Olha, saiu mais esta lei. Observa aquilo, olha aquela iniciativa. Vamos ver se isso é possível aqui entre nós? Enfim, então, assim, é uma antena ligada que vai captando, refletindo e ajudando nas decisões. A primeira tarefa é a gestão de crise, para acompanhar situações legais e indicações sanitárias. É interessante isso, né? Se formos ao posto de saúde, a gente consegue ter mais ou menos um mapeamento de uma série de coisas, inclusive assim, o número de pessoas que residem naquele determinado local. Isso já nos faz orientar um pouco mais sobre qual o tamanho de público ou de pessoas com as quais estamos lidando. Depois também, algumas questões de ordem sanitária que são interessantes, né? Se a gente tem acesso a campanhas, então isso é interessante. Olha, estamos fazendo campanha, tem esses cartazes, então às vezes a gente quer produzir o próprio material para colocar na porta da igreja e não, às vezes já tem pronto. Então a gente pode criar essa parceria até para nos ajudar. Acompanhar a evolução das decisões jurídicas e assegurar a correta interpretação da lei e dos decretos. Certamente, nesse comitê, a gente tem que chamar alguém que tenha conhecimento jurídico, que tenha uma certa familiaridade com esse tipo de linguajar e, ao mesmo tempo, que saiba onde recorrer para ter maior esclarecimento sobre o que fazer diante de uma lei ou de um decreto emanado, seja pelo governador, seja pelo município. Observação de condutas públicas de saúde. Então, aqui onde estou, tem algumas pessoas que trabalham na saúde. E muitas delas dizem, olha, isso não pode ser feito, isso pode, cuidado com aquilo, olha, isso ficou muito próximo, olha, apareceu alguém sem máscara, isso não está bom. Então, nós temos enfermeiros e enfermeiras que podem nos ajudar claramente nesses cuidados. Então, eles estão ali próximos, né? Estudo, a ampliação e aplicação de medidas sanitárias. Então, uma vez que a gente observa o que está sendo feito, a gente estudar, ampliar e aplicar as medidas no nosso ambiente. Avaliar especificidades, número de casos de cada localidade para definir os horários e dias que as atividades retornarão em cada paróquia.
relação com o posto de saúde ou secretaria de saúde. Alguns padres perceberam que, por exemplo, há pessoas que começaram a gostar da missa meio-dia, 4 horas da tarde, 18 horas, e não 19, 19h30, porque abre uma concorrência, vamos dizer assim, com outras coisas, com programas, etc. E alguns já começaram a perceber que o público que acompanha nesse horário, que são na maioria idosos, gostariam que houvessem celebrações quando voltar nesses horários, uma vez que são idosos, têm um problema da violência, têm um problema de dificuldade de mobilidade. Então, a gente já começa a perceber a Covid já está fazendo-nos pensar de um outro modo, né? E também, nesse caso aí da avaliação disto, é para a gente descobrir assim, há horários que tem um fluxo maior de pessoas que estão indo ao banco, que estão indo à casa lotérica, que vão à farmácia, que vão ao supermercado. Então, talvez pensar assim, se a gente colocar no horário que tem maior confluência de pessoas circulando, a gente vai contribuir com uma circulação excessiva. Então, quer dizer, na reabertura, talvez fosse o caso de a gente perceber o local. Aonde está a comunidade? Tem muitos serviços? Tem muito comércio? Então, vamos tentar encontrar um horário em que reduza ou pelo menos faça o equilíbrio de pessoas que estão no comércio e outros serviços e com aqueles que vêm à missa para participar da missa ou de algum momento pastoral. Segunda tarefa, o acompanhamento pastoral. Discutir ações litúrgicas, disponibilizar mais horários, alternar as celebrações para que os fiéis possam participar com menos aglomeração. Há bispos que deixaram muito claro, né? Vocês podem rezar quantas missas precisar. Então, para facilitar a vida dos fiéis. Outros disseram sobre sacramentais, batismo, né? Olha, se quiser, separa e faça só de uma criança de cada vez, né? Ao invés de tentar fazer comunitariamente. Momento mais sacramental, mas não perder de vista o desenvolvimento pastoral e o desenvolvimento dos meios para isso. Então, porque na reabertura, a primeira coisa que a gente pensa é o sacramento da missa. E, consequentemente, vamos tentar batizar as crianças. Então, a gente pode entrar muito fortemente nessa visão sacramental e perder a visão pastoral. Então, quer dizer, não é só atender uma demanda, mas é como que vamos guiar as pessoas numa maturidade de fé. Então, assim, a gente teria que promover outras coisas com todo cuidado, mas que ampliasse, né? Não ficasse só no sacramental. Pensar na vitalidade e manutenção das comunidades, grupos e movimentos. É interessante isso, né? Paróquias que têm muitas comunidades. Então, algumas delas estão 2, 3 meses sem missas, ou sem nenhuma presença. Então, como fazer isso, né? Como fazer isso de modo seguro? Então, tudo isso tem que ser pensado para não colocar em risco, inclusive, comunidades rurais, aonde não existe risco do Covid, né? Então, se começa a ir pessoas lá na comunidade, pode implantar um problema que não havia. Mas, de todo modo, não perdê-las de vista. Cuidado para o fenômeno ovelha sem pastor. Muitas das brincadeiras que aparecem na internet estão deixando claro esse fenômeno. Ovelha sem pastor, quer dizer, como se o sacerdócio tivesse abandonado suas ovelhas e se ocupasse unicamente da sua segurança. Então, a pergunta é, onde está o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas? Né? Cabe tudo que é importante, sem dúvida alguma. Mas, olha, basta pensar em Damião de Molokai, né? Foi lá para o meio de um lugar cheio de rancenianos e acabou morrendo de ranceníase também, é lógico. Não é que a gente será estúpido, imprudente, porque até podemos colocar em risco a vida de outros. Mas a gente tem que começar a avaliar isso. Ovelha sem pastor. Talvez encontrar meios como atender telefones que as pessoas possam ligar e se orientar,
de algum modo, não deixar de visitar ou fazer presença junto aqui a colar alguma família, mesmo que seja do lado externo, vamos dizer assim. Mas, de todo modo, é um fenômeno que cada um de nós temos que estar atentos. Ovelhas sem pastor, elas se dispersam. E ainda mais, pode gerar naquilo que a gente chama de angústia. Não há quem nos leve, né? Como disse lá aquele na beira da piscina de Siloé. Há 38 anos e ninguém me ajudou. Então, olha, a gente não pode dar essa sensação de abandono às pessoas. Bom, para que os comitês, o comitê possa agir bem, é interessante a gente criar alguns protocolos. É muito na área, tudo bem, de administração, mas é interessante porque faz-nos entrar racionalmente diante do problema. Então, protocolo de atendimento administrativo, protocolo de celebrações, protocolo na vida pastoral. É um pouco o resumo do documento da CNBB ou uma indicação para a gente ter uma leitura sobre ele e transformar isso em coisas objetivas. Comitê, protocolo. Então, protocolo de atendimento administrativo, recepção de pessoas. Aí destaco coisas que, com certeza, todos nós ficaríamos atentos. Limpeza, higienização de espaço, o uso de luvas na recepção de dinheiro, né? Às vezes as pessoas vêm pagar, e documentos que elas vêm pedir nas nossas comunidades. Cuidado com os lugares de assento, né? Para atendimento público, às vezes fica uma cadeira lá, a gente tem que criar um protocolo. Olha, se a pessoa saiu, joga álcool, passa um pano. Cuidar da limpeza de espaços, né? Tem algumas secretarias paroquiais que a limpeza é semanal. Então, nesse período, elas têm que ser mais frequentes. Depois, a instalação, quem sabe, de um acrílico numa certa altura para proteger quem trabalha e, ao mesmo tempo, proteger quem está vindo, né? Para atendimento pessoal, confissão, outros atendimentos, né? Criar protocolos de como assentar, como proceder. Então, porque à medida que a gente vai criando jeitos, aí a gente ajuda bem. Aí quem escreve, né? Assentar de forma cruzada, ao invés de ficar de frente para o outro, fica lateralmente, né? Um assenta aqui, o outro assenta virado para lá, de tal modo que possam se ouvir, mas sem precisar se expor a algum outro tipo de risco, né? Uso de mais distanciamento com indicação visível ao público. Em muitos lugares, né, celebrações ou mesmo, tem até indicação, assenta aqui, né? E já vai definindo o espaço necessário. Limpeza frequente de exaustores, ventiladores, ar-condicionado, suspender a oferta de gentilezas, que às vezes a gente oferece um cafezinho, né? Só que o fato de alguém manipular um copo e outro, copos descartáveis, pode oferecer um risco, né? Ofertar de modo seguro, água, cuidado com os bebedouros, né? Que às vezes eles são fontes de contaminação. E deixar ali o álcool esterilizante por perto e ao alcance da pessoa, né? Então, enfim, então são alguns cuidados, né? Algumas empresas, elas acabam, vamos dizer assim, elas acabam, é interessante negociar com algumas empresas públicas, onde é espaço público, para a entrega dessa água envasada, né? Em Minas, por exemplo, a Copasa possibilita isso no acordo sem precisar de grandes custos. Protocolo nas celebrações litúrgicas. Equipe de voluntários com EPI e devidamente treinados. Equipe de atenção na acolhida à porta da igreja. É interessante ficar atento a isso, né? Os EPIs, que são, não precisa, a gente fala em EPI, está imaginando indo lá numa loja e comprando aqueles equipamentos sofisticados. Estou dizendo de coisas simples. Quem sabe luvas, olha, isso aqui é um equipamento de segurança. Olha, use isso aqui visor, sobretudo a quem vai estar constantemente ali. Então, são esses os cuidados que talvez tenhamos que cercar. Existem também alguns protetores plásticos. Enfim, equipe de atenção na acolhida à porta da igreja. Ofertar álcool, máscaras e luvas, assim, isso daqui. É muito interessante esse cuidado. A gente não pode, não devemos
uma vez começada a cerimônia, tentar intervir. Então, quanto melhor o protocolo de acesso, melhor será, vamos dizer assim, evitará problemas depois. Porque, caso contrário, a gente pode ter que tirar alguém. Isso fica muito ruim. Então, é melhor, aqui tem luvas, aqui tem álcool, vamos ver, ótimo. Então, isso supõe protocolo de avião. Alguém que vá na frente e lembre aos fiéis, olha, por favor, não se aproxime, na hora da comunhão, procedam assim. Aquilo que a gente ri das aeromoças ou dos agentes de bordo, né? A gente fica rindo, para que repetir aquilo tudo, né? Mas vamos ter que fazer isso. Medidas para garantir o distanciamento dos fiéis, higienização constante das áreas mais utilizadas, sobretudo banheiros, obrigatória utilização de máscaras, restringir cânticos e palmas, está no documento da CNBB. Deixa só o pessoal da música cantar. Sacerdotes e ministros, higienizar as mãos com álcool imediatamente antes da comunhão, cuidar dos vasos sagrados, comunhão nas mãos sem tocar o fiel. A igreja não proíbe, por exemplo, o uso de instrumentos auxiliares, né? Por exemplo, quem tem problema são celíacos, problema com trigo e outras coisas, tem como dar só do vinho, então é possível usar uma colher para dar comunhão a essas pessoas. Então, a igreja não proíbe o uso desses instrumentos, desde que sejam só para isso, né? Tá bem? Protocolo da vida pastoral, catequese, reuniões, isso é um outro momento, mas que no fundo acaba repetindo tudo o que eu já disse. Só destaco a última coisa que está embaixo, né? Álcool em gel e criança, né? Então, menino é um negócio que a gente nunca sabe. Ele consegue unir a água mais o álcool e faz fogo, né? Então, a gente tem que redobrar e já pensar nisso, como poderá acontecer. Fazer treinamentos e disponibilizar informação. Planejar as atividades, como elas serão, exigir aplicação para evitar riscos e contaminação. No nosso meio, tudo que fale de exigência, as pessoas entendem, eu sou voluntário, para que eu vou atender essas exigências? Mas precisamos incutir nas pessoas a necessidade de uma cultura organizacional e, ao mesmo tempo, de uma cultura que ajude as pessoas a se protegerem e tornar a comunidade um lugar também de difusão de uma boa conduta. Ações específicas, aqui então, pontuar aquelas ações mais amplas que eu falei, promoção humana, administrativa pastoral, patrimônio cultural. Promoção humana, preparar-se para os reflexos do confinamento, isolamento social e comportamento de distanciamento físico e social. Pena que eu não coloquei aqui o link, mas existe um PDF, um livro muito interessante da OMS e outros grupos sobre como lidar com situações pós-traumáticas depois de eventos catastróficos, seja incidentes naturais, sejam problemas de doença. Então, assim, é uma cartilha muito interessante, depois eu vejo como disponibilizar. Então, a gente vai ter que lidar com isso, reflexo do confinamento, isolamento e comportamento. Me chamou a atenção outro dia, 2 crianças pequenas no batismo com máscaras, e elas se comportaram muito bem, não colocaram a mão na máscara, não tiraram em nenhum momento. Ótimo, mas eu comecei a me perguntar, e como será a relação desta criança com as pessoas sem a máscara depois? Que é algo que a gente vai ter que pensar, como será a adaptação a esta realidade, se isso terá reflexos psíquicos graves. Promoção para aliviar o sofrimento social, desemprego, fome, abandono. E aqui tem uma coisa eu deixei para vocês, esse link da BBC, sobre o chamado velhofobia. É uma professora antropóloga que analisa isso, né? Que há uma velhofobia, inclusive nas brincadeiras. Chamar o velho de um irresponsável porque ele está saindo na rua. Então, quer dizer, é uma fobia aos idosos e um jeito de tratá-los como se fossem irresponsáveis. Pessoas que trabalharam a vida toda, né?
ajudá-los a compreender esse momento, mas também respeitá-los, né? Administrativo pastoral, priorizar os pagamentos das despesas via internet banking ou concentrar em determinados dias da semana para ir ao banco, além de estabelecer horários para aqueles casos em que o fornecedor receba os insumos diretamente na secretaria da paróquia, implementar estudos para a implementação de pagamento, dízimos, cartões. Aqui está uma coisa que todo mundo debate, né? Ou muitas comunidades têm dificuldade. A gente vai colocar o cartão de débito, isso não é muito empresarial. Olha, vamos começar a refletir. Não é antiético, mas começar a ampliar para que isso dê uma oportunidade e melhore a relação com as pessoas que frequentam as nossas comunidades. Patrimônio cultural tem esse documento ou reportagem que indica os cuidados do descatério para a cultura, né? Desinfecção de ambientes, paramentos, vasos sagrados para o local de culto. Muita coisa está sendo feita com água sanitária. Isso é perigoso, pode destruir pavimentos, pode cair no mármore e trazer problemas irreversíveis. É um modo de limpar o cálice, né? Se colocamos coisas abrasivas, estragam. Igrejas que têm coisas monumento de madeira ou imagens de madeira, olha, cuidado, né? Senão daqui a pouco a gente vai arrancar tinta de muita coisa e tornar as coisas se tornarão irrecuperáveis. Então, chama atenção esse descatério, cuidado, porque senão a gente pode destruir muita coisa no desejo de proteger-se e proteger as pessoas. Vida pastoral é o fenômeno PASCOM. Tá aí essa figurinha, achei ótimo, né? Entre uma pessoa e outra está aí um anjo da guarda que separando, né? Enfim, isso para a gente lembrar que de uma forma lúdica, né? Para a gente manter o distanciamento seguro. O fenômeno da PASCOM, ela é uma pastoral transversal, passa por todas, mas muitas vezes isoladas. Em algumas comunidades é como se fosse uma cereja desnecessária num bolo, né? Temos PASCOM. PASCOM, faz as coisas aí. Não, agora é uma cultura de comunicação eficaz. Então, mudou a nossa relação com o meio, com a PASCOM, que se torna um meio de evangelização eficaz, e não só de amplificar o que a gente faz. Enfim, aliás, até a gente, como ela amplifica muito o que a gente faz, a gente começa a ter que ter muito cuidado, né? Qualificação do pensar e agir pastoral, são os resultados, né? Os meios interativos potencializam a visão e exigem planejamento efetivo e criativo. Então, a PASCOM, a gente está acostumado em nossas comunidades com uma desordem não perceptível, mas quando se coloca a lente de uma câmera para verificar o espaço, a gente já começa a perceber. Olha, alguém esqueceu uma bolsa ali. Olha, alguém esqueceu aquilo lá, tira lá. Então, é interessante eu estou falando de coisas, de uma transmissão simples, mas também começa a evidenciar os nossos discursos, as nossas atitudes, como é que a gente se comporta. Então, potencializa a comunidade e as pessoas. Então, por isso que a gente tem que qualificar-se. Informativo e registro, agora é a efetiva transformação nas relações com o mundo e a comunidade. Não apenas incremento, mas um novo modo de relacionar. E interessante, alcançar os mais próximos, que tem hora que a gente acha que a PASCOM é para aumentar o número de seguidores, para a gente ter muita gente nos admirando. É para aproximar até quem está mais próximo, porque isso vai ajudando as pessoas que frequentam, estão naquele lugar, ou que daqui a pouco voltarão, que elas têm uma relação mais próxima com a comunidade que ela faz parte. Protocolo e ajustes técnicos e éticos para este meio. Então, cuidado, né? Celebrações bem apuradas. A gente está vendo aí uma série de pequenos vídeos, né? O padre que diz, mulher, segura o cálice, né? Pega a proteção, isso saindo no áudio, né? Ou um bispo outro dia, alguém esqueceu de cantar ou rezar
a sequência do Espírito Santo, e ele bate a mão assim na perna, meio bravo, né? Você, alguém escreveu, é isso que dá quando a gente esquece de cantar a sequência. Exposição de pessoas, priva-se. Quem está nas escolas sabe muito bem de que se trata. Fotos de alunos que apareçam em meios publicitários ou em alguma coisa de escola pode dar maior problema. Isso também tem que ser observado entre nós, porque daqui a pouco a gente está tirando foto de pessoas confessando, existe instrução sobre isso, não pode, porque você expõe o penitente e o confessor, e é um momento de intimidade, de autoacusação. Depois, na hora da missa, a pessoa não quer, ela está ali rezando. Um professor nosso, argentino, de história da igreja na América Latina, dizia, é tão chato tirar foto no momento de intimidade, é impensável que isso aconteça no momento de intimidade conjugal. Mas para que tirar foto na hora que alguém está recolhido em oração e às vezes até chorando? Então a gente tem que ter muita delicadeza e cuidar, porque isso pode se transformar depois em processos. Objetivo, eficácia na relação com as pessoas. Então, deixar muito claro que isso deve ser o objetivo da Páscoa. A gente vê, né? Presença, consolação e esperança, as fotos para lembrar o matrimônio, o batismo, exéquias. Então, não esquecer, né? A gente precisa desses cuidados todos. Aí também uma solução italiana, né? Missa ao ar livre. Quem tiver pátios, quem tiver jardim, quem sabe pensar nessa solução, que é interessante. Para concluir, então, responsabilidade, amor, serviço e criatividade. Seremos monitorados intensamente, pois promovemos reuniões e eventos com frequência. Então, nos preparemos. Amor, não abandonar a missão, aqueles que Jesus nos confiou. Como eu disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Foi confiado também a nós. Serviço à igreja, à humanidade, e criatividade acompanhado de muito bom senso, que é necessário. Muito bem, é isso aí, a nossa conversa. Joia, Padre Nivaldo, muito obrigado pelas considerações. A gente já tem aqui algumas perguntas. Se o senhor puder fazer o favor só de tirar a apresentação, que fica mais tranquilo para a gente conversar. Bom, deixa eu ver como que eu fico grande aqui. Já está, né? Tá certo. Eu queria agradecer novamente aí o Padre Nivaldo pelas considerações que ele apresentou para a gente em relação a essa retomada. Na verdade, à medida que o senhor vai falando, realmente vão surgindo várias questões. Eu tenho aqui algumas perguntas, Padre Nivaldo, que eu gostaria aqui de repassar para o senhor. O senhor menciona no início ação pastoral e sacramental. O senhor fala na importância de se pensar na questão pastoral além da sacramental. Que dicas, outras dicas, o senhor poderia nos dar? Bom, o sacramental é quando a gente atende uma demanda da vida cristã. Batismo, primeira comunhão, crisma, Santa Missa, enfim. Então, hoje, nós estamos muito concentrados nesse atendimento sacramental. O pastoral é aquilo que ajuda a pessoa a aprofundar a relação na comunidade e com Cristo. Então, quer dizer, a função pastoral da comunidade é uma função de guiar as pessoas a aprofundarem mais. Então, precisamos sair simplesmente da reprodução das missas e do cuidado sacramental e começar a criar outras coisas. Por exemplo, catequese ampla. Quem sabe chamar os catequistas, alguns, e produzir um material catequético para oferecer às pessoas. Momentos de espiritualidade. Olha, vamos fazer uma oração ao Santíssimo Sacramento, à Nossa Senhora. Depois, momentos formativos. Chamar os conselheiros, olha, vamos trabalhar essa questão dos desafios pastorais de nossa comunidade, que normalmente a gente não tem tempo nas reuniões, porque a gente está organizando agendas e a gente não discute o que está acontecendo, quais são os problemas, quais são os caminhos possíveis. Então, quem sabe
aproveitar para qualificar os nossos conselhos administrativos e pastorais. Ok, padre. Só lembrando aqui, o Adilson disponibilizou aí para nós o link sobre a velhofobia, né, que o senhor citou, e também foi disponibilizado aí o link desses primeiros cuidados psicológicos, um guia para o trabalhador de campo, que também o senhor fez a referência, já está disponibilizado no chat aí para aqueles que quiserem acessar. Uma outra pergunta, padre, então está até um pouco ligado ao que o senhor falou, no sentido da importância do CPP e desse conselho econômico e o perfil dos membros, dado que a paróquia dependerá de uma gestão aí cada vez mais eficiente, sem perder de vista, é claro, o essencial, que é a evangelização. Mas, então, o que o senhor poderia nos dar dica aí do perfil desse CPP dentro desse cenário agora que sim, era um perfil já importante, mas mais do que nunca a gente precisa da participação desses membros. Então, qual a importância do CPP e do Conselho Econômico, o perfil dos seus membros? O que o senhor poderia nos dizer a respeito disso? Nós estamos acostumados com os conselhos serem formados por representantes significativos das comunidades. Então, esse é o primeiro, vamos dizer assim, até na questão da colegialidade, da democracia, então a gente percebe, olha, tal pessoa tem capacidade de ajudar a outras, de coordenar a comunidade. O que precisamos agora adquirir, já devemos ainda mais, adquirir o que a gente chama de visão técnica. Então, nos nossos conselhos, precisamos começar a pensar objetivamente. Tem alguém que tem formação jurídica? Tem alguém que tem conhecimento de saúde? Tem alguém que tem capacidade de relação política? Não é fazer política, mas de relação política? Então, vamos dizer, é o passo técnico. Então, os nossos conselhos são muito bons. Pessoas muito abnegadas, que dão tudo, fazem a comunidade crescer, faz catequese, enfim. Mas, muitas vezes, percebemos que esse perfil técnico ele é esquecido. Então, a gente precisa começar a também a traçar esse perfil técnico. Sejam de pessoas escolhidas democraticamente, de forma colegiada, ou convidadas. E nesse momento de crise, então esse comitê precisa dessa presença técnica. Não só precisa do bom senso, do amor, mas precisa de pessoas técnicas. E uma vez adquirida essa tecnicidade, que elas possam persistir depois na caminhada. Certamente há muitos conselhos que já têm isso, mas é interessante a gente evidenciar mais isso e trabalhar também de forma técnica, que a gente vai organizando festas, celebrações, pensando a catequese, mas pensar de forma técnica a partir de agora, para otimizar, para evidenciar e amadurecer a caminhada. Ok. O Padre Nivaldo, o senhor destacou a importância da PASCOM, uma pergunta aqui que se relaciona um pouco a isso, mas o que o senhor acha da continuidade das celebrações com auxílio das redes sociais, né? Considerando os idosos e enfermos, o senhor citou aí, né, que uma estimativa de 60% a 70% são pessoas que estão no grau de risco da Covid. Então, considerando os idosos e enfermos que têm dificuldade de comparecimento às celebrações, como é que o senhor vê esse novo cenário, esse novo aprendizado aí e o auxílio das redes sociais? Antes mesmo da crise, eu vivi uma experiência que não foi pensada tecnicamente, mas que resultou numa coisa que depois eu percebi, olha, poxa vida, tem que ser assim. Celebrações em horários mais cedo. Então, isso foi interessante, porque uma missa que comportava, de novena, que comportava 600, 700 pessoas, no horário da noite. Quando se desdobrou em duas celebrações, tinha 400 mais 450. Então, na verdade, alguns idosos saíram do horário mais tarde, foram para este, e neste chegaram mais idosos. E mesmo pessoas que vivem em área de risco. Eu não vou porque eu tenho medo de andar à noite. Eu não vou porque eu não enxergo o chão. Então, pronto. E a segunda coisa
é que as celebrações transmitidas, elas abrem para que pessoas que têm dificuldades no tempo normal, né, à noite, não consigo. Então, aí você ajuda. Uma senhora mandou agradecer porque o filho colocou o videozinho para participar da missa e ela disse assim: já tinha 10 anos que eu não entrava na igreja. Estava na casa dela, né? Já tinha 10 anos que eu não entrava na igreja. Aí, quando ela viu a celebração, as coisas acontecendo no tempo real, isso para ela foi um motivo de consolo. Então, a Pascom, ela não é mais acessória e não é simplesmente para promoção pessoal. Ela é um serviço e ela tem que recuperar essa característica e manter essa característica de serviço à evangelização. Ok. O Padre Nivaldo, uma outra pergunta é no sentido de como conciliar as celebrações à distância, né, que o senhor colocou aí que pelo visto é possível continuar e devemos continuar, sem perder a pertença dos fiéis junto à paróquia. Então, como manter a distância sem perder esse sentido de comunidade que muito nos lembra aí o Papa Francisco, né, da importância da gente viver em comunidade. Somos uma igreja una. O problema é que a virtualização das relações é a questão que mais nos preocupa. Então, vamos dizer assim, a gente começar a trazer tudo só para o mundo virtual, que isso vai criando dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que as pessoas têm anseios de vida comunitária, então, de espaços, etc. E aí, então, aí vem a grande questão. Primeiro, assim, o nosso espaço tem sido qualificado adequadamente para acolher as pessoas? Quando eu dei administração paroquial para alguns alunos, eu chamava atenção. Houve uma mudança na percepção da paróquia a partir do século XVI. A paróquia era lugar de sacramento, então a pessoa ia lá para o sacramento. A partir do século XVI, inclusive por influência dos protestantes, a igreja passou a ser lugar de culto, lugar de convívio e lugar de educação. Então, os nossos espaços paroquiais, eles têm que se tornar atraentes nesse sentido. Lugar de culto, lugar de convivência, lugar de cultura. Então, a gente vai ter que repensar tudo isso. Então, do mesmo modo que o menino adora ficar no celular, mas quando ele ouve a palavra vamos ao shopping, ele está indo. Então, também nós devemos começar a pensar assim, mas o que temos aqui? Lógico que isso é uma mudança que obrigaria todo um pensar pastoral, uma participação de arquitetos que ajuda a repensar tudo isso, né? Então, assim, o lugar tem que ser requalificado. Vamos dizer, não tenhamos medo de perder fiéis que não queiram ir mais à missa. Ah, meu Deus do céu, não vão voltar mais à missa, porque tá fácil, vou participar da missa aqui, agora está resolvido. Mas só que uma coisa bonita que a gente vê na internet, a gente quer ir. Então, poxa, eu vou lá, vou lá. Então, a gente vai ter que lidar, sim, com uma possível evasão de fiéis e desinteresse, mas de forma criativa. E uma delas, talvez, eu estou aqui indicando uma, né? Repensar o nosso espaço, transformando-o em espaços de convivência, de educação, de cultura. Ok. Muito obrigado, Padre. Uma outra pergunta aqui. O que o senhor percebeu ou teve como aprendizado no papel de padre e como igreja nessa crise? Né? O que o senhor poderia dizer que foi um aprendizado e uma oportunidade frente a essa pandemia? Né? Que lição que o senhor poderia nos dizer que o senhor, enquanto padre, tirou e os colegas do senhor também? Olha, eu gosto de uma frase de um santo, que até citei no último sábado, né? Ele coloca assim: o agricultor olha para o seu campo coberto de gelo.
E ele exclama: agora elas crescem para dentro. Então, acho que essa é uma questão que é interessante. O crescer para dentro de si, para dentro da própria comunidade, para dentro da vida em Cristo, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. A gente começar a pensar nesse crescimento em direção a Deus, né? Que, como diz Santo Agostinho, Deus é mais íntimo a nós do que a nós mesmos. Depois, uma outra coisa que se tornou cultura triste, um modo de viver ou de proceder no altar como se fosse sempre um palco. E aí a gente vai procedendo assim e dando pouco lugar a Cristo. Então, isso pode instalar uma crise grave se a gente continuar procedendo assim. Então, a pandemia nos fez repensar que quem deve, de fato, aparecer é Cristo. Aparecer é Cristo. E ter cuidado com o que a gente chama de personalismos, de fazer as coisas tão de um jeito próprio que se um dia eu sair, acaba. Então, de repente, a gente começa a perceber, assim, esse momento de pandemia, celebrar com igrejas vazias, me obriga a pensar, aliás, não existe igreja vazia, né? Para uma teologia, para uma teologia boa, há sempre alguém na missa. Há os anjos, os santos, enfim. A igreja, a missa é com a igreja inteira, enfim. A gente poderia fazer várias reflexões sobre isso. E a segunda coisa que me preocupa é uma questão que me coloco, né? Onde está a nossa ação profética? Muitos de nós estamos com tanto medo de perder a vida que estamos deixando de atender as pessoas. Pode ser que eu fique doente, pode ser que eu adoeça os outros. Cuida para não adoecer os outros, cuida para não se adoecer, mas não vamos deixar como ovelha sem pastor. Então, acho que há um aprendizado de recolhimento, há um aprendizado de presença edificante no meio das pessoas e há um aprendizado instigante de ser profeta, que é o mais difícil. Padre Nivaldo, a gente tem mais 3 minutinhos aqui, tem mais 2 perguntas, a gente pode fazê-las? Sim, sim. Ok. Sim. Ver uma missa gravada tem o mesmo valor de uma missa ao vivo? Aquelas missas que são gravadas, uma missa de domingo, por exemplo, que é gravada, ela teria o mesmo valor de ver uma missa ao vivo? O que o senhor teria a nos dizer sobre isso? Outro dia um jovem me perguntou isso, falei assim, cara, é ruim demais assistir jogo gravado, não funciona. Então, assim, imagina, você vai assistir Atlético Cruzeiro, gravação de 1998. Você não está interessado naquele negócio, que já está gravado. É tanto que você pode acelerar. Eu estou respondendo do ponto de vista psicológico, mas que chega, né, a gente pensar assim, olha, melhor a missa ao vivo, porque é uma realidade que está acontecendo, da qual estou participando, mesmo que não presencialmente. Então, se algum jovem perguntar, assim, tenta assistir um jogo gravado, é chato demais. Tá certo, tá certo. O Padre Evaldo, essa fala do senhor também me lembra em relação ao jogo, mas até a fala anterior em relação à igreja como palco, né? Realmente o altar não é um palco, né? O altar é a presença de Jesus Cristo, o corpo e sangue de Cristo ali presente. E o nosso sócio Sebastião aqui no Marx, ele costuma dizer para a gente tomar muito cuidado com isso, né? Realmente da gente não se colocar como centro, como estrela, né? Na verdade, no caso do altar especificamente, o palco ali é para Jesus Cristo, é para o corpo e sangue de Cristo, né? Não da pessoa nossa enquanto fiel e também do padre, né? Muito bem. Olha, aqui, padre, uma última pergunta. É pequenininha, mas é errado desejar a comunhão nesse período de pandemia? Não, não é não. Pelo contrário, é sinal de amor, é de sinal de amor. A gente, porque no fundo, não se esqueça que num pedaço de hóstia, num pouco de vinho, o trigo, o vinho e a água são dons de Deus, divinos. Então, só Deus pode dar.
no pão, no vinho, tem um trabalho humano. Então, por isso que a gente reza, bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra é do trabalho humano. Então, a comunhão, ela é misticamente, me liga a Cristo, mas me liga às pessoas. Então, quando eu comungo, eu recebo o corpo, o sangue, a alma e divindade de Jesus e humanidade. E humanidade. Então, por isso que a gente deseja muito. Talvez as pessoas nem saibam disso. Poxa, há um desejo antropológico. É bem diferente eu ir ali pegar um biscoitinho e comer sozinho aqui no quarto, e outra coisa é assentar, vamos tomar um cafezinho? E a gente assenta, come um pedaço de biscoito, toma um café e falamos entre nós. Então, de modo algum, é desejável e bom que a gente mantenha essa paixão, né? Atraídos por Cristo na Eucaristia. Tá certo, Padre Nivaldo. Eu queria mais uma vez agradecer ao senhor pela fala, né, pelos ensinamentos, compartilhar aí a sua experiência enquanto padre, também enquanto gestor de diversas paróquias, de diversas unidades aí ligadas à nossa igreja. Queria agradecer e quero agradecer a todos que participaram conosco, né, lembrando que essa fala do Padre Nivaldo, né, também vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. E assim, eu gostaria só de encerrar também com uma fala aqui do Papa Francisco, para poder passar para o Padre Nivaldo, para que ele também possa se despedir. Eu gostaria de lembrar a fala do Papa recentemente, no domingo agora, domingo de Pentecostes, em que ele, após a oração, ainda procurou nos lembrar, né, para cuidar das pessoas, que são mais importantes do que a economia. Mais uma vez, o Papa nos chama a atenção para isso, da importância da gente cuidar das pessoas. Não é cuidar dos fiéis que estão na igreja, cuidar dos alunos dentro das escolas, cuidar dos enfermos dos hospitais, cuidar dos funcionários de todas as obras. As pessoas são mais importantes do que a economia. E ele ainda nos lembrou que nós, pessoas, somos o templo do Espírito Santo. A economia não. Então, gostaria mais uma vez de agradecer. Fiquem com Deus. Obrigado pela participação. Passo a palavra para o Padre Nivaldo, para ele também poder se despedir. Muito obrigado pela confiança do Grupo Axis, né, em me permitir fazer esse momento com todos vocês. Enfim, que seja um momento de cultivo de si, de encontro com Deus, e depois, como aconteceu em Pentecostes, uma exuberância da presença das pessoas no meio do mundo. Como citou o Papa Francisco, eu gosto de citar, né? Que ele termina sempre o Ângelus dizendo: bom almoço para todos. Tá cedo, mas tá bom? Aquele abraço, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.